obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de saudar a delegação da Associação Nacional de Municípios, Srs. e Srs. Deputados, muito boa tarde a todos. Sobre este pedido de audiência... Sr. Deputado, eu peço desculpa, eu pedi aos serviços se fosse possível levantar um pouco o som, porque existe alguma dificuldade. Peço, se ou calhar, então assim, aproximar mais sim, o microfone. Eu vou tentar. Está um bocadinho... Tem a palavra, Sr. Deputado. Deputado. É forte. Bom, agradecer também ao Chega por este requerimento, que de facto toca aqui algumas questões absolutamente fundamentais. Poderia ter tocado outras, e ainda recentemente houve uma reunião, na semana passada, com a Associação Nacional de Municípios e o Governo, onde se falou, por exemplo, da nova lei das finanças locais, que é absolutamente fundamental para o desenvolvimento dos municípios portugueses. E sobre estas questões que estão aqui presentes no requerimento, o que eu gostava de colocar, o Sr. Vice-Presidente afirmou aqui sobre a questão da TGR e sobre as metas que eram muito ambiciosas, disse primeiro muito ambiciosas, depois disse que eram quase impossíveis de atingir. E obviamente nós que já participámos, enfim, tive o prazer de ser Presidente de Câmara durante algum tempo, como colega do Partido Socialista, sabemos que estas metas e os valores do aumento da TGR são absolutamente inultrapassáveis para a gestão dos municípios e por isso gostaria de saber se definitivamente o Sr. Vice-Presidente considera que os objetivos são difíceis de atingir ou se são mesmo impossíveis e, portanto, torna necessário que haja uma renegociação das metas que nos comprometemos com a Comissão Europeia. Relativamente ao PRR, eu até agradeço ao Sr. Deputado Jorge Botelho que fez uma série de questões que eu gostaria de fazer e, portanto, dispenso-me de as voltar a fazer, mas... falávamos sobre as necessárias medidas de agilização dos processos. Ainda a semana passada aprovámos aqui a proposta de lei número 20/16, que visa simplificar as medidas processuais relativamente à fiscalização. Houve aquela polémica que depois ficou devidamente esclarecida pela Sra. Presidente da Associação Nacional de Municípios sobre aquela declaração de responsabilidade que permite que se possam avançar com os procedimentos, mas nós estamos hoje num momento político bastante periclitante e bastante definitivo daquilo que é o futuro do nosso país e o futuro da execução do PRR, e vamos ter em breve a aprovação do Orçamento de Estado. Eu atrevo-me a citar algumas declarações que foram feitas ao longo destes últimos meses pela Associação Nacional de Municípios, pela sua Presidente, nomeadamente uma no ECO, no dia 12/6/2024, que diz: autarcas avisam que não pode falhar nada para cumprir os prazos do PRR na construção de casas, ou no Jornal de Notícias, no dia 23/7, em que diz que executar fundos é a luta contra o tempo, diz a ANP muito bem. E até respondendo um pouco àquilo que foi a interpelação do Sr. Deputado Jorge Botelho, a Sra. Presidente Luísa Salgueiro afirmou que garantiu que o Governo contará com o empenho dos municípios portugueses para que, dentro das regras, se cumpra a ambiciosa meta de utilização das verbas do PRR para a materialização das estratégias locais de habitação. É só pena que os municípios não tenham sido envolvidos a priori na definição do PRR, porque provavelmente se os municípios tivessem sido devidamente envolvidos, talvez hoje nós tivéssemos metas de execução do PRR bastante mais elevadas do que aquilo que temos hoje. E, portanto, é uma crítica direta à gestão do Partido Socialista na definição das metas do PRR. Mas eu terminava perguntando de forma muito direta ao Sr. Vice-Presidente da Associação Nacional de Municípios se concorda com declarações como a que ouvi ontem, peço desculpa, Sr. Presidente da Câmara de Louros, que diz que é absolutamente fundamental que haja uma clarificação política e uma estabilização política com a aprovação do Orçamento de Estado, porque isso pode comprometer, na opinião dele, e também na minha e na nossa, a execução dos fundos do PRR. Eu perguntava qual é a posição da Associação Nacional de Municípios sobre esta matéria e sobre aquilo que é necessário ter neste momento um certo consenso nacional para que o país não venha a perder mais tarde na execução do PRR, que, como todos nós sabemos, tem um fim fixado em 2026. Muito obrigado, Sr. Presidente.